Alô, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, 984410010, você vai mandar o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, beleza? Agora que responsa, Fernando Choque, agora o Manos Radio Show vem depois do Turbo. A gente já vem turbinado agora, a gente vem arrebentando. E o programa de hoje mais responsa ainda. Olha aqui, tiraram você do ar, acabou? Não, você não tinha um quadro de sucesso aí de não acabou com você? Por enquanto, né? Porque daqui a pouco a audiência começa a reclamar e vocês vão me chamar de novo. Mas eu já imaginei. Como é que era o nome do quadro? Era o Boletim do Choque. Boletim do Choque. Foi legal, durou quanto tempo? Fiquei 2 semanas fora do ar e me tiraram do quadro. Mas a gente ficou no ar aí, teve uma história aí de 2 semanas, né? Foram 2 semanas. Não, mas já estamos organizando aqui. Você vai entrar com o DJ Renatão. Bora, agora você, DJ Renatão, que é porque de futriqueira oficial tem você e ele aqui. Porque que é um dos Vocês dois são dois futriqueiros. O aqui. Renatão, que é um dos meus comunicadores favoritos aqui da 92, né? É um dos 4. Tá bom, quem que você trouxe hoje bater o papo conosco? Mano, hoje o programa International. Ah, é? International? International. Special International. É a primeira vez que veio alguém International aqui, né? Ah, é? The first time. The first time é a nossa first time, the first time International. Ô, mano, tu vai traduzindo pra ele entendendo ou não? Eu tô falando, jogando no ar aqui pra ver se ele vai pegando, né? Tá. Mano, eu trouxe hoje o David, não foi eu que trouxe, quem trouxe foi o Gustavo, que tá aqui com a gente também. O David, que é o CTO da Basecamp, que é uma empresa que tem uma parceria com a Satic. Então que é CTO? Where is the CTO? É uma pergunta boa pra gente fazer pra ele também. Okay. Essa pergunta pode ser a primeira até. E eu acho que deve ser alguma coisa de tecnologia, né? Tá. Chief Technology Officer. Ok. Chief Technology Officer. Yeah. Ok, tá bom. Yeah. E melhor que né? Acontece, mano. Eles falavam... Quer falar e como é que rolou? Who never falou um inglês ali do nada, largou um né no meio. Ali, né? Eu tava falando alguma coisa com o cara e eu falei alguma coisa em inglês e botei o né, que é o nosso... final, né, cara? Que é o nosso ponto final, né? Mas, mano, o David, ele é de Israel. E deu pra eu treinar as palavras que eu sei em hebraico, que são 5. E aparentemente tá tudo certo. Tá legal, Aí eu preciso agora aprender mais 5 pra próxima vez. Antes de apresentar o David, você trouxe o nosso Gustavo, é isso? O Gustavo já veio aqui outras vezes, o Gustavo De Luca. Fui no casamento do Gustavo, inclusive. Foi também? Fui no casamento do Gustavo. Eu fui a minha esposa e a esposa dele se formaram juntos. Que legal. Biologia, tua esposa continua na área? Não. Nenhuma das duas, né? Gustavo, prazer lhe receber, meu velho. Obrigado pelo carinho sempre. O Gustavo é head de inovação da SAT. É outro nível, né, cara? Massa. Tá bem, Gustavo, você trouxe uma figura emblemática agora, tá diferente. Tá à vontade, né, Gustavo? Tá à vontade, né? Tô. Tá girando a cadeira. Aqui ele tá em casa, Bruxão. Agora nós estamos em outra fase, né? Tá em casa, tá tranquilo. Bruxão, que fase é essa, cara? Porque a SAT que tem envolvimento agora na parte de tecnologia, de conhecimento, tá inventando um monte de coisa diferente. A SAT que às vezes dá Carlos tá viajando o mundo agora, nem fica mais aqui. Não quer mais saber, né? Não quer, agora só viaja. Coisa boa, né? Coisa boa. Mas sabe que uma vez eu liguei pro Zancan e eu perguntei se o Zancan podia dar uma entrevista numa rádio que eu trabalhava. Ele disse assim, posso, só que agora que são 4 horas da manhã eu tô na Bélgica. Não deu, né? Ele já ligou às 2 da manhã da Polônia. Já fez, né, cara? Gustavo, você trouxe hoje aqui, então, bater um papo conosco. O David, O David, que é o Como é que fala o sobrenome dele? É Shemesh. David Shemesh. Isso, o David é CTO da empresa Basecamp. Tá, legal. Basecamp é uma empresa que está sediada em Israel, mas eles têm atividade em outras partes do mundo. Tá. E agora uma participação aqui em Criciúma, né, Santa Catarina. Tá, mas o David não fala nada português. Ele fala obrigado. Obrigado. Okay, obrigado. Ele fala obrigado. E ele já ouviu palavrão pra ele ainda? Alguns, mas nem todos. Eu levei a última vez que ele esteve aqui, eu levei ele no jogo do Criciúma. Levou? Levei Como ele foi? no jogo. Foi bom o The Soccer Game Criciúma, let's visit here. Tigers. Tigers, Criciúma Tigers. E só que infelizmente foi no dia que não teve a torcida com os instrumentos, lembra do jogo do Chapecoense e tal. Legal. Mas foi muito bom. E ali a torcida acaba falando algumas palavras indigestas. Você foi ensinando pra ele? E aí a gente tinha que explicar pra ele como é que cada palavra dizia, né? Mas inclusive ele ensinou algumas palavras desse tipo também em hebraico pra gente também. Mas eu não me lembro. Xingar em hebraico é bonito, cara. Não, bem mais legal, Não, David, grande prazer, great pleasure, isso aí. Great pleasure. Thank you. My English is rusty, ok? Forgive me, tá? O Choque é bem melhor que eu. Choque Better, tá? O Choque, vai lá agora, manda a bola, vai. Se eu sou Better, imagina quem manda é o Orsi. Vai lá tu no Better aí, manda no inglês. What you're doing in Criciúma? What I'm doing in Criciúma, Gustavo? What you are doing in Criciúma, David? Agora, né? So, in Criciúma, Israeli company named Basecamp joined together with Sachi to bring innovation to the area. And one of the things that we are doing now is building an ecosystem
around Criciúma and Santa Catarina region to bring a lot of activities regarding technology. Tá, ele traz muita informação, é isso, vai lá. Isso, ele tá em Criciúma para criar um ambiente de inovação com todo o estado. É isso? É isso aí. Aqui o negócio é tecnologia e dinheiro. Isso aqui é isso que a gente quer, muito melhor do que o cara traduzindo o Oscar. Só que é bem melhor. Resume só o que importa, pô. Ô, Gustavo, que tipo de tecnologia especificamente ele está trazendo para cá? Então, a Basecamp é uma empresa que ela tem... A gente tem um projeto lá na SAD que se chama Cidade do Conhecimento, acredito que muitos de vocês já ouviram falar. E a Basecamp é uma empresa que ela desenvolve ecossistemas de inovação ao redor do mundo. Inclusive a gente já foi 2 vezes para Israel. A primeira que o Carlos foi, ele contou aqui. Isso, acho que ele contou aqui, sim, né? Contou. Essa visita, eles têm um ecossistema bastante evoluído, começou em 2013, está fazendo 10 anos esse ano, que é em Beersheba. Beersheba é a capital da região de Negev, e que é a região desértica de Israel. Então a Basecamp é uma empresa que ela desenvolve esses ecossistemas. Eles têm iniciativas na Grécia, na China, no Panamá, enfim, em outros países e também aqui conosco no Brasil. Então, especificamente, qual tecnologia ele vai trazer? Porque quando você fala que ele tem um macroambiente gigantesco de tecnologia, a gente imagina muita coisa. Você tem desde a parte de sustentabilidade até a parte tecnológica. Sim, né? sim. O que especificamente ele vai trazer? Primeiro, o que começa, sabe? Essa relação começa da onde? Então, o que a gente tá fazendo hoje, mano? A gente tá procurando conexões... Pô, ninguém traduz pro cara, o cara tá aqui, coitado. Eu tô olhando pra ele. Cara aqui, pô, traduz pra ele. Every word you said. Tá entendendo tudo. Tá entendendo? He's just smiling. Coitado do cara, bicho. Oh, of course. He's talking in Portuguese. And I'm not understand anything. Something like that. Tá bom. Falando rápido, vai entendendo mesmo, mas vai lá. Então, o que a gente faz, né? A Basecamp, Israel é um Startup Nation, né? Que a gente diz, é um celeiro de startup. Essa ela entendeu. Startup Nation. Esse ele entendeu. Startup Nation. E a gente então, o que a gente tá fazendo hoje? A gente tá procurando fazer conexões de necessidades do ecossistema local com tecnologias israelenses. É isso que a gente tá fazendo. Existem alguns pilares nisso, um deles é a sustentabilidade, como você comentou. Um outro pilar que a gente vem discutindo muito é a parte de cibersegurança. Israel também tem muito forte nisso. E a gente tem também um pilar de edtechs, que a gente diz, né? Educação, formação de pessoas para o mercado e assim por diante, até porque a SAD tem no seu DNA isso, né? E tem um pilar de medtechs, que a gente diz também, que é equipamentos e outras questões para a área médica, que esse tá um pouco... Tá mais distante mais distante um pouco, até porque a gente tem algumas coisas na região, a gente é forte nisso, mas a gente tem... Mas como é que por exemplo, como é que Israel enxerga o Brasil? Então, eu perguntei pra ele, eu quero que você traduza pra ele, não pra ti, pô. Não, pergunta tu agora, uma vez de cada, né? What's Israel see in Brazil? Why they interested in Brazil? Okay, so first of all, it's all about challenges. Tudo é sobre desafios. You can see we in Basecamp could create economic innovation. No Basecamp a gente pode criar uma Tel Aviv, but it's easy, you know. So this is why Basecamp known in the south side of Israel, the Negev region, where there was almost practically no job opportunities for high-tech employees, and create at the desert high-tech that I think almost 4,000 R&D engineers in almost 9 years. So this is a huge development to the region. So this is what we do. We find the challenges, we find national needs, and we do that. This is why we are in Criciúma. Criciúma is facing now energy transition, and we are trying to comply to this energy transition, bring new technologies, educated people here regarding technology to a better future. A cidade de Beersheba fica numa região de deserto e mesmo assim eles conseguem desenvolver uma tecnologia, e a ideia é trazer isso para Criciúma, porque Criciúma também tem essa visão tecnológica. Então a aplicação do Basecamp aqui basicamente está em volta disso. Então, a região de Negev é a região sul de Israel, onde é um deserto, e existe lá uma universidade que se chama Ben Gurion, que é a maior universidade de Israel, e eles formavam essas pessoas. A universidade já existe há mais de 20 anos, eles formavam os profissionais lá, e eles saíram de lá e voltavam para Tel Aviv, para a capital, né?
E aí eles foram, então a Basecamp começou a construir um parque tecnológico para reter essa mão de obra lá. Então eles começaram a trazer tecnologias e empresas para se instalarem lá. Inclusive hoje tem uma base a parte de treinamento e capacitação da área de cyber do exército israelense está lá, sediado lá com eles, né? Então, o que eles fizeram nos últimos 10 anos? A Universidade de Ben Gurion, ela formava os profissionais e os profissionais formavam e voltavam para a capital. E aí eles começaram a reter essa mão de obra e hoje eles têm mais de 40 mil pessoas que ficam lá rodando e desenvolvendo tecnologias lá, né? Beersheba is like a Silicon Valley in Israel? No, Tel Aviv is like Silicon Valley, but this is what nice. Beersheba was like a desert city 9 years ago. People will drive by to Beersheba only to get to Eilat, which Eilat is a tourist city. But in Beersheba was a university that produced almost 1/3 of the engineers in Israel. But none of them stayed at the region. So there was a national need for the Israeli states to occupy this region with high tech. So they search, and also the university want to do that, but they couldn't get it done. So Basecamp was formed with a PPP, which means public-private partnership, and all together they build an ecosystem around the university with the municipality and with the private sectors, and today, like I said, 4,000 R&D employees. R&D, not just IT guys. Eu perguntei se a cidade de Beersheba, que a cidade dele é como se fosse o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é uma região com bastante investimento em tecnologia, as big techs aí de Facebook estão tudo por lá. E ele disse que não, que isso acontece em Tel Aviv, mas que Beersheba tem capacitado pessoas para fazer essa aplicação de tecnologia e entender a necessidade da nação, sai de Beersheba para fazer esse estudo no resto do país. Um abraço ao nosso querido padre Ivone Margutti, tá na escuta sempre. Shalom, padre. Shalom, padre, aí vai mandar para ele. Cara, we received a message from a Catholic priest. Now. Okay. He's listening us. Grandes amigos, né? Fala para ele, pô. Agora nesse caso, Gustavo, essas aplicações, elas já estão sendo feitas ou tá tudo muito em estudo ainda? Como é que tá, em que parte está isso tudo, sabe? Porque quando você fala de investimento em tecnologia, de estudo, de pesquisa, é algo que muitas vezes o público normal, né, o ser humano mortal, ele acaba não entendendo, né, a aplicabilidade disso. Você acha que tem 1 milhão de coisas acontecendo lá sobre energia, sobre, né, sustentabilidade, sobre engenharia, que nós não fazemos nem ideia. Mas como é que está esse movimento da Cidade do Conhecimento? Então, a gente sim, tem coisas acontecendo, mano. A gente não está no campo das ideias só, mas, né? A gente tem diversas iniciativas, como a gente trabalha com investidores, ou seja, empresas que acreditaram também no projeto de desenvolvimento desse ecossistema. A gente levantou necessidades dessas empresas e agora a gente está buscando tecnologias israelenses para resolver essas necessidades. Então, são coisas tangíveis. Ao mesmo tempo, existe hoje um acordo de cooperação, por exemplo, em que a gente discute pesquisa com a Universidade de Ben Gurion. Tipo assim, eles dão os caças israelenses pra gente e a gente dá o quê? Isso, uma mina de carvão. Uma mina de carvão, mais ou menos isso. Um outro ponto que eu acho que é importante lembrar, esse projeto ele faz parte da transição energética justa, né? Então a gente tem um impacto econômico na região com relação a isso. Então a busca por desenvolvimento de inovação e tecnologia é a mesma proposta que aconteceu lá em Beersheba, porque se a gente olhar para Israel, a gente sempre gosta de frisar isso, né? Israel tem 5 vezes menor que Santa Catarina. E mais de 60% do E é um país novo, né? É um país novo. Israel é de 64, anos. Né? Não, acho que é um pouquinho. 40, mas ele falou que há 9 anos, 10 anos era um deserto só, não tinha nada, é isso? Isso, Então, a Universidade de Ben Gurion se instalou lá mais ou menos em 2005, e aí as pessoas formavam lá e saíam de lá, né? Mas a gente tem que lembrar que Israel tem 5 vezes menor do que Santa Catarina e mais de 60% do país é deserto. Então eles precisam popular essas regiões para continuar expandindo o seu crescimento. Então a região de Beersheba é uma região desértica e eles desenvolveram lá um ecossistema de inovação para fazer as pessoas também ficarem por lá, trabalhar lá, estudar, morar lá, que é o que a gente entende que a gente pode fazer aqui também. Bom demais. David vai vir pra cá ou não? A relação do Brasil com Israel, mano, é bem legal também, porque Israel foi criado como Estado em 14 de maio de 1948. Confira essa data 48, aqui. E quem assinou, teve um empate na ONU para devolver para os judeus, para o povo de Israel essa terra onde eles habitam hoje, e o voto de Minerva foi de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Legal. Tava empatado e foi um brasileiro que
votou a favor de Israel para que se tornasse um Estado. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, por tudo aquilo que a gente sabe da perseguição. Toda, né? Então, Israel tem essa ligação. Foi o seguinte, Gustavo, obrigado pela presença, cara, que prazer trazer o David aqui. Não é a maior loucura esse programa hoje, o cara que tá ouvindo não entendeu nada. Já entrevistamos russo, assim, já foi. Mas quem tá aqui também não tá entendendo. Aqui também tá até bem tranquilo, né? Quem tá prestando também não entendeu. Não entendeu nada, tá tudo de boa. Obrigado, Gustavo. Obrigado, mano. Obrigado, Fernando, também. Mas eu tenho uma pergunta final. Tá, manda lá então. I have a final question. Desert of Negev is the desert there's in the Bible? Desert of Negev? Agora tu já quer começar isso aí. Ei, tu vai querer começar essas discussões com ele, é isso? Okay, so the Negev region is the desert. This is not the desert that you heard about in the Bible, that people of Israel walked 40 years in the desert. No. Okay. But as you were correct about that, I think most... There is a Negev in Bible. Yes, I didn't say that there isn't, but... also 60% of Israel's state is desert, so... Ok. Eu perguntei se o Negev é o mesmo que está na Bíblia, ele disse que não, mas tem o Negev lá e não é a mesma coisa. Não é, pelo que eu vi. O que ele quis dizer é que o deserto que está registrado na Bíblia não é o deserto só que pertence a Israel, é uma região maior, que pega toda aquela região. Hoje, Israel é um estado pequeno perto naquela região. Gustavo, obrigado, meu cara. Prazeraço receber você. Obrigado também, tá, mano? Prazer. Disposição. David. Obrigado. Agora sim, mandou obrigado agora. Manda Todá Rabá. Ele fica até quando? Como é que é? Todá Rabá. Todá Rabá? תודה רבה למאזינים, היה לי מאוד כיף. Como é que responde de nada? De nada. Agora de nada. Fala. You welcome. Não, you welcome, mas... Em hebraico, como é que é hebraico? Baruch Rabá, welcome, mas não deve ser isso. Não é? Não deve ser, pela risada dele não é. David, obrigado. Gustavão, obrigado, meu velho. Obrigado também, prazer. A gente está à disposição. Ele fica conosco até sábado aqui. Sábado aqui? A gente vai ter algumas agendas e tal, mas estamos Mas não vai fazer nada sábado, hein? Não pode. Hein? Sábado não pode. Não pode. Só domingo. Não complica. Eles trabalham lá de domingo a quinta, é diferente. Domingo a quinta é outra pegada. You can't work on Shabbat. Tô explicando pra ele. You can't work on Shabbat. That's right. Isso aí é. Tá bom, obrigado, Fernando Choque. Valeu, gente. Prazeraço. Isso aqui é uma loucura, essa rádio. Isso aqui é o aleatório rádio show. Isso aqui é o aleatório rádio show. Tá bom, não esqueça de uma coisa nesse programa. Shuffle Radio Show. Somos todos hebraicos, sei lá. Hebraicos, intercontinentais, o que sei lá. Somos todos international. Tá bom, então. Obrigado, valeu.